Bom dia, mais do que vencedora e mais do que vencedor. O Senhor é contigo. Terça-feira de manhãzinha, começando o nosso devocional com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê muita prosperidade, muita saúde na tua casa, no teu lar. Diga eu recebo. Minha querida, meu querido, estamos no capítulo 11 do livro de Êxodo, vendo as maravilhas que Deus fez no Egito para livrar os filhos de Deus da escravidão. Nós estamos no capítulo 11, vamos ver o que Deus falou com Moisés. Assim diz o Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, ainda uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Depois dessa, ele deixará vocês irem. E quando ele vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Veja o que tremendo Deus falou para Moisés agora. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. Irmãos, é tanta evidência de que Deus, ele se preocupa e ele trabalha na vida financeira dos filhos dele. E eu ainda me deparo com crentes dizendo que Deus não se preocupa com dinheiro, que Deus não quer que o crente tenha uma vida financeira abençoada, que Deus não quer que o crente pense em dinheiro, que... Irmãos, todos nós sabemos que todo mundo tem conta para pagar. E conta se paga com dinheiro. Conta de água, de luz, de tudo. Despesa da casa, alimentação. Muitas vezes escola dos filhos, convênio médico. Isso se paga com dinheiro. E tem muito crente sem conseguir pagar as contas dele porque ele não tem fé para ter essa fé na prosperidade. Ele foi ensinado que ele não pode pensar em dinheiro, que ele não pode ser rico, que ele não pode ter uma vida abençoada. Então, ele pensa que Deus é um Deus miserável, que não quer nada para a vida dele. Que Deus não quer que ele se preocupe com isso. E aí ele acaba pagando um preço alto na vida por isso. A partir do momento que você pega a visão verdadeira das coisas de Deus, irmãos, é só você pensar um pouco. Minhas irmãs, só pensar um pouco. O povo de Deus veio dos patriarcas de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó. Esses três homens, eles foram bilionários na Bíblia. A nação de Israel nasceu uma nação bilionária. Abraão tinha mais de 1.000 funcionários, irmãos, muito mais. Isaque também, Jacó também, mais de 1.000 funcionários, muito mais. Eles tinham tanto gado, tanto ouro, que o deserto não dava conta deles ter tanta criação. E tem crente achando que tem que ser pobre, que tem que ser miserável, que tem que ter uma vida miserável, que é assim que é a vida que Deus quer para ele. Ele aprendeu isso em alguns lugares por aí, que pregam um evangelho errado do ponto de vista financeiro. Aí veja o que Deus está falando aqui para Moisés. Deus vai tirar o povo da escravidão do Egito. Ele vai tirar esse povo com as mãos vazias, abanando, com a mão na frente e outra atrás, sem ter nada? É assim que ele vai tirar o povo do Egito? Não. Ele disse para Moisés: fala para o povo de Deus, para os filhos de Deus, pedir para os egípcios prata e ouro. Prata e ouro. E veja o que está escrito: e o Senhor deu graça aos olhos dos egípcios. Ou seja, Deus moveu o coração dos egípcios.
O Senhor deu graça. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos do faraó e aos olhos do povo. Assim, o povo deu de bom grado, ou seja, o povo admirava os egípcios, eles estavam aprendendo as lições de Deus. Cada praga derrubava um Deus que eles acreditavam. Depois de 9 pragas, 9 maravilhas que Deus fez no Egito, e eles viram que os filhos de Deus não sofreram nada, os egípcios começaram a acreditar. Pô, Moisés é um profeta poderoso. O Deus dos judeus é um Deus poderoso. Até hoje, as famílias mais ricas da terra são os judeus. Por que você acha isso, irmãos? Porque Deus está na vida deles e porque eles acreditam na prosperidade que vem de Deus. Que eles têm que ser prósperos. Se cada brasileira acreditasse nisso, o nosso país seria um país muito mais próspero. Agora, é ensinado aqui no Brasil que você tem que ser pobre para agradar a Deus. Esse ensino é errado. Eu já falei aqui várias vezes. Tira isso da sua cabeça, irmãos. Porque você tem que ter uma vida abençoada com Deus. E passa isso para os seus filhos. Porque senão seus filhos vão sofrer. Adultos, né? Muitos aqui já têm filhos adultos, sofrem na vida adulta porque tem uma fé de pobreza, uma fé de miséria. E disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Essa aqui, irmãos, é a última praga, a dos primogênitos. Disse mais o Senhor: meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Veja que Deus está falando. Eu sairei à meia-noite. E todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito do faraó, que haveria de assentar-se no seu trono, ou seja, o próximo rei do Egito, faraó do Egito, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. Deus cobrou do Egito, irmãos, todos os primogênitos deles. Por quê? Porque eles acreditavam que eles tinham deuses que protegiam eles, e não tinha nada. Deus queria ensinar a maior lição da vida deles, que aquele que está sobre a vida e sobre a morte é só Deus. Não existe outro que protege da morte, não existe nada. Deus queria deixar muito claro isso para o faraó, que ele mesmo se julgava Deus na terra, que ele não era Deus, era um homem como outro qualquer. E que nenhum Deus que eles acreditavam poderia salvar o filho dele ou qualquer outro primogênito do Egito. Tudo está nas mãos de Deus, na terra, sobre a terra, no céu, onde for. Deus é soberano sobre tudo, irmãos. Mas veja o que está escrito: e haverá um grande clamor na terra do Egito. Haverá um grande clamor, porque todos os filhos dos animais, dos egípcios, de tudo, do faraó, todo filho primogênito morrerá. E haverá esse clamor como nunca houve um clamor semelhante. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que eu, o Senhor, fiz diferença entre os egípcios e os israelitas. Não é tremendo, irmãos? Deus fala, ó, entre os filhos de Deus, nada acontecerá. Os filhos de Deus, os primogênitos deles, estão protegidos por Deus. Nem um cão, nada. Não vai acontecer nada. Nem com os animais dos filhos de Deus, com ninguém. Porque eu, Senhor, fiz separação
entre os que servem e os que não servem. Irmão, se a gente acreditar nisso cada vez mais, você tem uma vida abençoada, confiando em Deus. Então todos estes teus servos descerão a mim, Deus diz, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai, tu e todo o povo que te segue os passos, e depois eu sairei. E saiu da presença do faraó, ardendo em ira. Isso é Moisés falando, irmãos. Ele estava dizendo: depois que acontecer isso, vocês vão acreditar que Deus é Deus. E aí, vocês vão acreditar. Deixa eu tirar ele daqui. Vocês vão acreditar. Moisés estava dizendo para o faraó: depois que acontecer isso, faraó, vocês vão acreditar que Deus é Deus sobre a vida, sobre a morte, sobre todos. E vocês se inclinarão a Deus. Ou seja, a dura cerviz de vocês, a coluna, vai ter que se dobrar diante de Deus. Para vocês saberem, o Egito todo saber que há um só Deus, Criador dos céus e da terra. Não existe esses deuses que vocês acreditam, essas bobagens, essas estátuas, essas imagens. Um com cara de morcego, outro com cara de cachorro, outro com... Isso aí é tudo bobagem. E o Senhor disse a Moisés: o faraó, nem assim, Moisés, o faraó te ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração dele, e ele não deixou os filhos de Israel sair da terra. Ele pagou para ver, irmãos. O faraó pagou para ver. Ele não acreditou. Olha, depois de tudo, irmãos, tem pessoas que a pessoa está vendo a bênção, a pessoa vê o milagre e não acredita no milagre. O faraó viu todas as maravilhas que Deus fez no Egito e ele não acreditou. Ele pagou para ver. Ele falou: não, meus deuses protegem meu filho, protegem os filhos dos egípcios, não vai acontecer nada. Eu quero ver se esse Deus faz isso mesmo. Irmão, mas ele já tinha visto praga de rã, de sapo, a escuridão do Egito, chuva de pedra, não é? Úlceras. Ele já tinha visto acontecer tanta coisa, mas tem pessoas que vê e não acredita nas coisas de Deus. E o mal está sempre assim, duvidando. O Egito representa o mundo, irmãos. O mundo, Deus cura, liberta. Se não fossem as igrejas hoje em dia, irmãos, o maior trabalho social do mundo é feito pelas igrejas. É feito pela palavra de Deus. Não é as igrejas, não. É a Bíblia, a palavra de Deus. Ela recupera o drogado, ela liberta o drogado, o viciado, o prostituído, o canceroso, o leproso. A palavra de Deus muda a vida do homem. O evangelho é a coisa mais linda que existe no mundo, irmãos. A Bíblia. O maior programa social é a Bíblia, irmãos. Quantas pessoas chegam na Bíblia derrotadas, com a vida nas traças, na sarjeta, e a Bíblia, a leitura da palavra de Deus limpa esse homem, essa mulher, levanta, tira do pó, do monturo, a palavra de Deus fala, tira do fundo do poço, do lixo, e coloca para sentar com os príncipes. Quantas pessoas são recuperadas pela palavra de Deus dentro das igrejas? Mesmo assim, o mundo sem Deus não acredita, duvida,
vê o milagre, mas não quer admitir que é Deus na vida das pessoas que muda a vida delas. E o faraó pagou para ver. Ele colocou em risco a vida do filho dele, do primogênito dele, e de todos os filhos do Egito, porque Deus ia ter que ensinar essa lição duríssima para eles. Moisés disse: vocês se inclinarão diante de Deus e vão reconhecer que Deus é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora de manhã. Escreva aí, tá? Escreva aí: o Senhor meu Deus protege a minha casa, meus filhos, minha família. Você viu o que Deus falou aqui? Nos filhos de Deus nada acontecerá, eles estão protegidos. São os filhos do mundo que sofrem as consequências dos erros deles. Os filhos de Deus não. Então escreva aqui: eu e a minha família estamos protegidas por Deus. Eu e a minha casa somos do Senhor, somos de Deus. Eu e meus filhos, meus netos, estamos na presença de Deus. Escreva aí. Você que está chegando agora, nós estamos lendo a Bíblia e aprendendo com Deus. Todos. Então, você quer ler a Bíblia junto com nós? Se inscreva aqui no canal, é gratuito, não paga nada. Aqui embaixo tem a palavra escrever. Aperte, clique, tem um sininho, toque. Tem a palavra todas, toque. Aqui no meio tem uma mãozinha assim, aperte. Para aqueles que querem obedecer a Deus e querem ajudar essa obra a prosperar, a essa palavra de Deus, a leitura da Bíblia com oração, chegar a milhões de pessoas, você pode ajudar essa obra. Aqui embaixo tem as contas do Ministério do Senhor Jesus. Tem os dizimistas, os ofertantes, tem todos. Agora, nesse mês de dezembro, faça um esforço a mais. Um esforço a mais. E faça o seu dízimo, a sua oferta, e dê algo a mais para Deus. Tá? Para que a leitura da Bíblia é a coisa mais importante no mundo e para a sua vida também. Muitos já estão sendo libertos, já estão prosperando, portas estão sendo abertas, estão sendo curados pela leitura da Bíblia. Todos os dias a gente lê um pedacinho da Bíblia com a oração do dia. Então faça a sua parte. Não deixe essa obra parar. Porque você sabe, não é fácil uma obra como essa de leitura da Bíblia. Nós estamos aqui firmes com Deus, lendo a Bíblia todos os dias. Então você não quer que a obra pare. Muitos estão falando no WhatsApp para mim, aqui embaixo: pastor, eu estou maravilhado com a leitura da Bíblia, estou amando ler a Bíblia junto com o Senhor. Invista no reino de Deus. Ajude essa obra a não parar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu, a tua filha e o teu filho, estou aqui, meu Pai, nessa terça-feira de manhã, lendo a Bíblia, aprendendo as grandezas de Deus, aprendendo o pensamento de Deus. Meu Pai, Moisés, esse homem tremendo, ele trouxe a visão da fé de prosperidade. Deus, meu Pai, estava dando lições ao Egito de que ele é Deus sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo. E o mundo, meu Deus, muitas vezes vê os milagres, vê tudo que as igrejas fazem, toda a recuperação. Muitos governos procuram as igrejas para tratar as pessoas. E o mundo sem Deus não dá crédito, o mundo sem Deus não vê os milagres. Assim como o faraó viu um monte de maravilhas que Deus fez no Egito e ainda estava duvidando de Deus. Abençoa a casa da tua filha, Pai, do teu filho. Abençoa os netos, a família. Leva essa palavra aqui, Deus, esse entendimento para a cabeça do neto, da neta, do filho, da filha, para todos os membros da família reconhecerem que Deus é o único Criador dos céus e da terra. Como Moisés disse ao faraó: vocês se inclinarão, dobrarão os joelhos diante de Deus, porque vocês vão ter que se render
as maravilhas de Deus aqui no Egito. Abençoa, Deus. Prospera todos os teus filhos que leem a palavra de Deus aqui comigo, que acompanham a narração da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Minha querida, meu querido, tenha uma terça-feira abençoada, tá bom? Tenha uma terça-feira maravilhosa aí para você, para sua família, nos seus negócios. E eu volto 6 da tarde para a gente continuar lendo a Bíblia. Prepare um copo com água, a garrafa com água, tá bom? Um grande abraço, beijo grande no seu coração. Deus abençoe tremendamente você. Que a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus estão com você e com a tua vida, com a tua família. Amém? Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.